Fala aí pessoal, Rodrigo aqui trazendo pra vocês mais um review de High School Musical, The Musical, The Series. Dessa vez do sexto episódio da quarta temporada, Trust the Process. Confie no processo. Então vamos lá, né? Quem faz o recap é o Carlos. E o episódio já começa dizendo, né, que as gravações de High School Musical 4, a reunião, se encerraram. E o Rick e a Dina estão mó ansiosos, né, pra ir pro ensaio, mas a galera não contou pra eles que a peça foi cancelada, né? E aí eles chegam lá, né? A Megane fala, diz que ninguém veio no ensaio da noite anterior, só a Amy. Então o diretor decidiu meio que cortar, né? O programa de teatro, essas coisas. Eles não podem continuar com a peça. Então, basicamente, os outros alunos chegam, cada um fica meio que discutindo. Tipo, o Rick fala que tinha algumas coisas pra resolver, a Courtney fala que tava do outro lado do estado. A Ashley fala que tava numa ligação, o Carlos fala que foi traído e tal. Ele pergunta porque a Ashley não tá tão chateada. Ela, não, eu e o Big Red terminamos de boa e tal. E aí a Meryl fica, peraí, você tá solteira? Cadê? A Amy também tá solteira, o Jed também tá solteiro, dando uma disfarçada, né? E aí o Mr. Mazzara chega e confirma que a verba lá do departamento de teatro foi transferida para o de audiovisual e ele já gastou tudo com doações, né, para locais que precisavam. E o pessoal tá sem orçamento. O Rick até sugere improvisar e tal, mas a Megane diz que no teatro tem que saber quando entrar e quando sair. E aí a Amy sai dali, mó triste, né? Eles, nossa, fizemos ela chorar, tipo, ela largou os estudos dela lá na cidade dela pra vir aqui pra cá, era o sonho dela e tal, essas coisas. E aí, tipo, a Courtney fala, né, que eles não podem viver com medo, essas coisas. E a gente, você tá parecendo o oposto de como você tava no ano passado, né? E com a permissão da própria Courtney, a Ashley conta a história, né, do primeiro dia de aula, em que a Courtney tava lá desenhando, né, numa sala, enquanto a Ashley chegou dizendo, ei, eu posso comer aqui e tal, aqui, meus amigos ficaram doentes, ela, sim, sim. E basicamente a Courtney tava desenhando alguns figurinos de High School Musical, né? E ela, nossa, que incrível e tal, bem bacana, você devia fazer pra peça, hein? Inclusive, tipo, meu primo, EJ, né? Ele vai tentar fazer o Troy, a namorada dele, Nini, que inclusive é sua melhor amiga, né? Ela, sim, sim. Bom, ela vai tentar a Gabriela. Você podia fazer os figurinos dele, né? E aí, né, elas conversa vai, conversa vem. A Ashley acaba admitindo que na verdade ela não tem nenhum amigo e tal. E ela nem sabe se vai se inscrever na peça ou não, porque o primo dela já vai, né? E aí, Courtney, ó, vamos fazer um acordo. Se você fizer as audições pra peça, eu vou fazer os figurinos, tá bom? E aí as duas, né, cumprem o trato e o flashback acaba. As três meio que estão reunidas aqui, né, meio se abraçando e tal. Quando o Mr. Mazzara tá indo pra sala dele, o Jet acaba notando, né, meio que um adesivo de uma banda chamada Six Below Zero. E o Mr. Mazzara acaba falando sobre o primeiro dia de aula, né? Como foi pra ele, quando ele conheceu a Megane, os dois meio que trocaram as farpas aqui e ali. E ele revela, né, que ele era parte da boy band Six Below Zero. Ele era conhecido como Benny, né? Mas tiraram ele do grupo porque eles fizeram meio que uma música que foi hit lá na Nova Zelândia e ele não tava lá. Então eles chutaram ele da banda, basicamente. Mas enfim, o flashback acaba, né? E o Carlos, ele fala mais como foi do primeiro dia dele no colégio, que ele foi na sala da Megane, que ela chamou, né? Ela fala que deu uma olhada nele durante a aula de educação física, ele estava meio que sofrendo bullying, né, dos garotos e tal, e ela faz uma proposta, que ele seja assistente dela e coreógrafo para a peça. Ela diz que ele tá seguro com ela e tal, e ele fica mais aberto, né, para falar mesmo, que é que eles ficavam provocando ele. O flashback acaba, os dois se abraçam, o Seb chega, né, tentando falar com o Carlos, que, tipo, basicamente ele passou um tempão fazendo lá desenhos de vaca em café, essas coisas, até que ele escutou um dueto, né, do Lucas Grabel com um ator lá que faz o marido do Ryan, em High School Musical 4, e ele quer, o dueto não tem um nome ainda, mas ele quer cantar com o Carlos. E foi a Miss Jane que o encorajou a isso, né? Ele, não, sério, siga em frente. Ele, olha, Carlos, tipo, de todas as pessoas que eu namorei, você foi a melhor e tal. Ele, até parece que você teve um relacionamento sério além
de mim. Ele, sim, eu já namorei, inclusive foi com a Natalie Bagley. Sim, aquela que era contra a regra lá na primeira e segunda temporada, né? E aí nós vemos um flashback do primeiro dia de aula deles com Carlos e tal, em que o Seb tá querendo fazer o papel pra peça e ele meio que convence a Natalie a ir pra lá ajudar, né, já que ela gosta de gritar com as pessoas. Inclusive, né, quando o flashback acaba, eles perguntam onde está a Natalie e ele diz que ela foi para North High, né, mas está tornando o lugar um pouco menos malvado. Então, o Seb fala, né, que deixaria qualquer pessoa por ele. E ele começa a cantar a música original, né, Over Again, que inclusive a Amy conseguiu para Maddox a partitura que entrega para o Carlos. E é um dueto muito lindo de se ver, né? Eles se reconciliam após isso. E o Seb fala, né, que ele se sentia preso numa caixa, e a Gina diz que sabe como é a sensação, né? E ela comenta sobre o primeiro dia de aula dela, em que basicamente o diretor Gutierrez soube do histórico dela nas outras escolas e tal, e que ela não é muito de fazer amigos, e diz, olha, acha alguma coisa que você gosta e tenta não destruir. E aí vem o maior retcon dessa série que me deixa com ódio. Porque o Rick tava lá ensaiando I Think I Kinda You Know na escada, né? Ele diz, oh, e aí, estranho, parece marrento. Me dá uma opinião, tipo, olha, eu tinha essa namorada aí e tal, ela se declarou pra mim no Instagram, mas eu não soube como retribuir e tal, eu tava querendo compensar fazendo uma serenada pra ela hoje à noite. Olha, ela fez um gesto público, né? É justo que você que você fizesse o mesmo pra demonstrar que gosta dela. E aí, né, o Rick diz, ela vai fazer uma peça e tal, eu vou fazer também. E aí, quando o Rick vai embora, né, a Gina decide fazer a inscrição pra peça. Que retcon podre. Por que não? Na primeira temporada a Gina ela queria ser a melhor, ela queria ser a protagonista, essas coisas não tinha nada a ver com o Rick. Que retcon é esse, Tim Ferrelli? Na moral, eu estou indignado por causa disso. Pô, velho. Essa temporada, não. Você não escreveu, você foi no Twitter buscar fanfic de Reina e usou pra fazer o roteiro dessa temporada. Porque não é possível tanto de coisa fora da caixinha sem sentido. Não faz sentido, Jim Carelli, na hora, pelo amor de Deus. Mas enfim, né? Então o Rick e a Gina percebem que não estariam na peça, se não fosse um pelo outro, blá 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 blá. E bom, foi a Miss Jen que uniu todo mundo, né? E aí eles pedem pra Miss Jen contar sobre ela e ela diz, né? Ela reluta um pouco, mas ela fala que um mês antes, né? De aceitar o trabalho, ela morava em Hoboken, lá em Nova York, e ela estava na fila para fazer uma audição, e ela encontrou com a Alison Reed por lá. E ela meio que reconhece, né, a Jennifer e tal, lá, figurante de High School Musical, e basicamente as duas estão para fazer uma audição para Wicked, né? Ela até diz, uma Glinda, né? E bom, aí é uma referência à vida real, né? Porque a Kate Reinders fez a Glinda, interpretou a Glinda em uma das várias reinvenções, né? Uma das várias versões de Wicked, ela fez a Glinda, basicamente. Mas enfim, a Miss Jenna, ela fala lá que, tipo, no dia, foi na semana anterior, ela tava naquela audição de Frozen, que ela mencionou lá na terceira temporada, que ela ajudou uma menina que tava nervosa, acabou vomitando no roteiro da Miss Jenna e tal. E a mãe, né, curiosamente surgiu um emprego para professora de teatro no East High, e a mãe da Miss Jenna queria que ela se inscrevesse. Ela, não, mas eu não acredito muito nisso tal. E a Alison diz, olha, o universo opera de formas misteriosas. Vai nessa. Ela, mas eu não tenho experiência como professora. Ela, mas pelo que você me disse, né, lá de como você agiu com a menina na audição de Frozen, olha, você tem a essência de uma professora. E a Miss Jenna, mas eu nem tenho ideia de que musical fazer primeiro. E aí ela fala, stick to the status quo, basicamente dizendo High School Musical, né? E ela fala, né, que sempre imaginou a Senhora Darbus com um solo lá, uma música própria. E justamente foi o que aconteceu na primeira temporada, que a Miss Jenna, ela fala isso, né? E a Ashley compõe Wondering. Mas, enfim, basicamente, a Miss Jenna fica meio assim ainda, mas a Alison diz, confie no processo, que é o bordão que a gente já conhece da Miss Jenna, né? A história acaba e tal, e a Miss Jenna dá algumas lembrancinhas pra galera. O diretor Gutierrez chega, ela fala, né, que acabou, e diz que tudo que é bom acaba. O pessoal sai dali decepcionado e tal,
o Sr. Mazara pede pra dar um tempo pra Miss Jen. O diretor Gutierrez sai dali, né? E aí o Rick meio que vê um diário de gratidão que ela fez e tal. Eles se abraçam até que eles escutam um barulho vindo do auditório. E a Amy que tá cantando a música original chamada Dreams Don't Die, né? E ela inspira todo mundo que vai pra lá. E falam, né, que ela devia ser o futuro. Eles têm que salvar a peça para as próximas gerações, né? Mas a Miss Jen não sabe como. E é quando chega a Alison Reed e o Bart Johnson, né? Dizendo, ó, seguinte, a Amy contou pra gente e tal, essas coisas, o que é que tava rolando, e nós decidimos doar um quarto do nosso cachê no filme pra peça. E ela, tá, mas tipo, nós não temos uma contra-regra, a peça seria daqui a uma semana, e aí a Mary diz, não, relaxa, eu dou conta. Ela, mas precisamos de figurantes, porque alguns adoeceram, outros saíram, né? A gente nem sabe quem vai fazer o treinador Bolton, quem vai fazer a assistente da Sharpay, enfim. E o Rick é chamado na sala do Sr. Mazara, lá na sala de aconselhamento, né? A Gina diz, ei, você não me falou da viagem pra faculdade? Fala ele, ó, não quero muito bem falar disso, ó, é que algum dia eu vou entender o que vai ser da minha vida, tá bom? Eu vou pensar sobre a faculdade, ela, temos muito a conversar, né? Se bem que eles ficam meio que adiando pra quando eles vão falar, e o Rick admite que ele não quer falar muito bem sobre isso. E a Gina diz pro Rick que ela não queria falar pra mãe dela, né, sobre eles, que ela queria garantir que o relacionamento deles fosse algo real, algo verdadeiro. Só que o Rick tá meio atrasado, ele tem que ir pra sala do Sr. Mazara, e chegando lá, ele é parabenizado por entrar na Salt Lake City University, né, basicamente na universidade lá de Salt Lake. E basicamente a carta lá de recomendação da Miss Jen foi muito comovente. Ela e o pai do Rick fizeram a inscrição dele e o próprio Mr. Mazara deu uma recomendação, né? Sem falar que o pessoal de lá é fã da Six Below Zero, então eles meio que fizeram esse favor pra ele. Mas tem um porém. Enquanto isso, a Alison Reed manda todo mundo no auditório se preparar para os ensaios e tal. E o porém, né, a condição para o Rick ser aceito, entrar mesmo na universidade, é que ele melhore as notas. Ele, não, relaxa, a Gina sempre tira nota boa e tal, ela vai me ajudar. Com ela por aqui, eu consigo. Só que nesse momento, né, o celular da Gina toca, ela recebe uma ligação, né? A gente não vê de quem, mas ela fica bem surpresa. E assim acaba mais um episódio. Faltam só 2 para acabar essa temporada. Eu curti que o episódio teve bastantes flashbacks, as 2 músicas originais foram bem bacanas, eu me emocionei. Eu acho que me emocionei mais em Over Again, mas mesmo assim, eu consigo, mesmo com um episódio muito bom, o Tim Federle consegue me irritar, porque putz, que retcon ruim, que retcon horroroso aquele da Gina se inscrever na peça por causa do Rick, não faz sentido. Mas é isso, né, gente? Essa foi a review. Espero que tenham gostado. Deixa um like, se inscreva, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Sempre Deus, coração, Jesus te amo. Um forte abraço, até a próxima aí. Falou! Oh, I'm gonna do this on my own. No point in blaming you, you did not know. Oh.